Olá, pessoal. Continuamos aqui nas curvas paramétricas, no cálculo em curvas paramétricas. E neste vídeo vamos ver a parte de áreas. Tá? Vamos calcular áreas de regiões planas limitadas por curvas descritas na forma paramétrica. Então, vou só fazer umas lembranças do cálculo de função de uma variável real para fazer a transição para o caso paramétrico, tá? Então, lá no cálculo de uma função real, nós tínhamos o seguinte: para uma função y igual a uma função de x, então nós temos aqui uma região que a gente chama do tipo 1, região verticalmente simples, y é uma função de x. Então, eu quero a área entre a curva, ou seja, entre o gráfico da função e o domínio, e o eixo do domínio. Então, para calcularmos esta área aqui, tomamos uma soma de Riemann, daquele jeito, pega o limite de soma de vários retângulos. Pois bem, neste caso aqui, a área fica a integral dessa função de A até B. Tudo bem? Então, esta área aqui, vou fazer bem aqui, é a integral de A até B, f de x dx. Isso para uma região verticalmente simples. Se nós tivermos uma região horizontalmente simples, aí agora a nossa função é descrito como um x, é uma g de y. Eu vou querer calcular a área de C até D. Ou seja, queremos esta área aqui. Tá? Neste caso, nós temos uma função agora de y, e esta área fica a integral de C até D, g de y dy. Tá? Vamos ver como ficam esses resultados quando a gente está tratando com a curva na forma paramétrica. Isso aqui vai ser bastante útil quando nós temos curvas que não podem ser descritas por uma função, tá? Vai ser bastante útil. Na forma paramétrica, o x é um x de t e o y é um y de t. Então, ótimo. Esse f de x é o y. Então, quando for a área entre a curva e o eixo x, então nós temos dois casos. A área entre a curva e o eixo x, a gente vai ter o quê? Quanto é dx? Regra da cadeia aqui, dx vai ser x' de t dt. Daqui, ó, a gente tira aqui o dx, x' de t dt. E daqui a gente tira aqui dy, y' de t dt. Então, a área entre a curva e o eixo x, nós teremos que a área vai ser integral de um TA até um TB
Ou seja, isso aqui é o valor de t tal que o x seja igual a A, e aqui é o valor de B tal que o x seja igual a B. Quem é o f? A própria função y, né? Então aqui vai ficar y de t, x' de t, dt. E a área entre a curva e o eixo y, mesma coisa. Quem é a função que é o integrando? X dy, y de t dt. Então, aqui a área vai ser integral, que eu vou chamar aqui de tc até td, onde tc é o valor de t tal que o y seja igual a c. Td é o valor de t tal que o y seja igual a d. Então, aqui vai ficar x de t, y' de t, dt. Tá? Aqui são equações que não se precisa decorar, em princípio, né? Elas são rapidamente dedutíveis, tá? Então, não é necessário utilizar espaço da memória para guardar essas informações. Vamos fazer um exemplo? Vou pegar a mesma curva da aula anterior. Então, vou pegar aqui um exemplo. Para quem chegou direto nesse vídeo, eu vou aqui na descrição tem o link do vídeo anterior, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, o x, ele é t2 menos 2t e o y, t mais 1. Tá? Vou fazer de novo esse gráfico e vou indicar aqui as áreas, as regiões que a gente quer saber a área, tá? Então, aqui vai ser 1, 2, 3, passa por esse ponto. Aqui é 1, aqui é 2, menos 1. E aqui é 3. Lá no vídeo anterior tem a explicação dessa curva aqui. A gente trabalha ela com mais detalhes. Por sinal, esta parábola ficou mais bem desenhada do que a parábola da aula anterior. Então, ó, aqui é 3, que corresponde a t igual a menos 1. Aqui é 2, que corresponde a t igual a 1. Aqui é 3, e corresponde a t igual a 2. Tá? Quando t for 2, aqui é 3 e aqui é 0. Vamos calcular duas áreas aqui. Primeiro, esta área. E depois, esta área aqui. Tá? Vamos calcular essas duas áreas. Daí, bem, esta área em vermelho, em laranja aqui, vou pegar item A. Área laranja, item B, área rosa. Esta área aqui, vamos determinar que é o integral, aqui é uma região horizontalmente simples. Eu quero a área entre a curva e o eixo Y.
Então, por item A, esta área vai ficar integral. Este valor de t aqui é 1. Que corresponde a t igual a 0. Quando t for 0, o y é 1 e o x é 0. Portanto, esta área laranja vai ser a integral de 1 a 3, c é 1, d é 3, então vai ser de 0 a 2. A curva, ela tem este sentido aqui, ó. Então, vai ser de 0 a 2. Então, aqui vai ficar x de t, y' de t, dt. Ok? Então, vamos lá. Vai ficar a integral de 0 a 2. Ótimo, porque é só polinômio. X de t. T2 menos 2t. Y' de t, derivando aqui, dá 1. dt. Esta integral somente de polinômios. Então, aqui vai ficar t3 sobre 3. Menos t2, integrando de 0 a 2. E isto dá 8 terços menos 4, que é menos 4 terços. Negativo porque está na região negativa da imagem, tá? Possui imagem negativa aqui. E o resultado ficou menos 4 terços. Se nós fôssemos calcular esta área usando a forma cartesiana, o que nós temos que fazer? Passar aqui para a forma cartesiana, isola o t aqui no y, substitui no x. Então, na forma cartesiana, teríamos o seguinte: vamos determinar isso aqui na forma cartesiana. Então, y igual a t mais 1. T é y menos 1. Substitui esse y menos 1 aqui e aqui. Então, x é y menos 1 menos 2 y menos 1. E esse aqui é o quadrado. Tá? Então, esse x é y2 menos 2y mais 1, abrindo esse binômio, menos 2y mais 2. Ok? Ou seja, x é y2 menos 4y mais 3. Então, a área em laranja vai ser integral de 1 a 3. Ok? Integral de 1 a 3 da função aqui. y2 menos 4y mais 3 dy. Essa integralzinha também dá menos 4 terços, mesmo resultado. E daqui para cá eu vou deixar como exercício. Então, vocês façam essa continha. Fazer só essa continha mesmo. Vamos determinar agora a área em rosa.
Então, para a gente determinar esta área, agora é a área entre a curva e o eixo x. Então, vai ser a integral. Aqui está no sentido horário. Então, eu vou integrar de 3 até 1. De quem? De um y de x dx. Isso aqui na forma cartesiana é complicado de resolver, porque não dá para isolar o t aqui. Não tem como isolar esse t. Escrever y igual a uma função de x. Depois vamos chegar lá. Vamos resolver na forma paramétrica. Então, a área vai ser integral. O valor de t de menos 1 a 0. De menos 1 até 0. Y de x, x' dt. Tá bom? Então, aqui vai ficar y de t, x' de t, dt. Então, vai ficar o seguinte, integral de menos 1 até 0. O y é t mais 1. X', 2t menos 2. dt aqui. Esse 2 pode colocar aqui em evidência e sair da integral, tá? 2, integral de menos 1 até 0. T mais 1. T menos 1. Certo? Fica T mais 1, T menos 1. Só a diferença de quadrados, né? Ó, bota esse T aqui em evidência, fica T menos 1. Isso aqui é a diferença de quadrados. 2, integral de menos 1 até 0. T2 menos 1. Tá? Integral de menos 1 a 0. Aí, quando eu integrar aqui, vai ficar T3 sobre 3. Ah, já vou integrar. 2. Já integrando, vai ficar T3 sobre 3. Menos T. De menos 1 até 0. T3 sobre 3 menos T. 2. Quando integrar aqui, substituir o 0, vai zerar os dois, né? Menos. Vamos substituir agora o menos 1. Menos 1 ao cubo fica menos 1, então fica menos 1/3 aqui. Menos 1 com esse menos 1 aqui vai ficar positivo. Vai ficar aqui positivo. E nós temos 1 menos 1/3. E isto é 2/3. Tá? 1 menos 1/3 dá 2/3. Com esse negativo fica, né, menos 2/3. Com esse 2, isso aqui é menos 4/3. É a mesma área, né? Essas áreas aqui são iguais. São iguais as áreas. Interessante. Se fôssemos fazer na forma cartesiana, ia ser mais complicado. Se fosse resolvido na forma cartesiana, não dá para escrever
Não podemos escrever y igual a função de x. Porque, veja, o x, ele é t2 menos 2t. Então, não tem como eu isolar o t aqui. Não tem como, né? Isolar o t. Então, é um problema que não daria para resolver dessa forma. Mas é possível tratando a curva como uma região horizontalmente simples. Também dá. Uma região do tipo 2. Ah, faltou explicar uma coisa. Aqui deu menos 4/3, né? Deu negativo. Porque é o seguinte, quando a curva está no sentido horário, o cálculo da integral dá negativo. Quando está no sentido anti-horário, fica positivo, tá? Porque pode ter pensado, porque está numa região que está acima do eixo x, não era para ser positivo, né? Se você pudesse escrever ela desta forma aqui, calculando esta integral, daria sim positivo. Mas nas curvas paramétricas, sentido anti-horário, área positiva. Sentido horário, área negativa. Aí esta área aqui em rosa aqui dá para ser calculada considerando como uma região horizontalmente simples. Eu vou integrar a mesma função, só que de 0 a 1. Dá certo? Então, considerando a região como horizontalmente simples, vamos calcular que aquela área em rosa vai ser a integral, o y vai de 0 até 1. Aí a função de y, ela está aqui. Né? O x em função de y2 menos 4y mais 3. 2 menos 4y mais 3. dt. Tá? Aqui fica só um polinômiozinho. Então, vai ficar integral. Já vamos integrar aqui. y3 sobre 3 menos 2y2 mais 3y de 0 a 1. Então, tá bom. Vai ficar 1/3 menos 2 mais 3. Tá? Ou seja, tá dando 1/3 mais 1. Aí, 1/3 mais 1 é 4/3. Aí, vem aquela coisa que eu falei, deu positivo. Porque a gente está na forma cartesiana, quando é positivo, está na região positiva da imagem. Ok. Essa aqui deu negativa, porque está na região negativa da imagem. Ok. Quando a gente está trabalhando parametricamente, se a curva está no sentido anti-horário, então, isso. Daí, é importante mencionar isso. Vou até escrever aqui. Se a curva for descrita no sentido anti-horário, então a área é positiva. E se a curva for descrita no sentido horário,
Então, a área é negativa. Com isso, a gente tem uma generalização de que se você tem uma curva fechada e ela está aqui no sentido anti-horário, esta área é negativa. Se você tem uma curva e ela está sendo descrita no sentido, o sentido horário, área negativa, no sentido anti-horário, área positiva. Tá? E para calcular a integral, a área de uma curva fechada, se ela começa nesse ponto, ela inicia em t igual a A, vai dar a volta e volta para t igual a B, dois valores do parâmetro representando o mesmo ponto. Então, se a curva for fechada, esta área é integral de TA até esse TB. Tá? X, Y de T, X' de T dt. Ou, mesma coisa, TA até TB, X de T, Y' de T dt. Um exemplo desse caso aqui, de curvas fechadas, eu vou trazer no exercício em um outro vídeo, tá ok? No próximo vídeo vamos falar de comprimento de arco de curvas paramétricas. Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.